Olá pessoal, hoje eu tô aqui com o Felipe Ojeda. Como é que você pronuncia o seu sobrenome? Seria o Reda. Ojeda, ok. Hoje eu tô aqui com o Felipe Ojeda. Ele é ANCAP, casado, um dos fundadores da H3, certo? E do Piratas do Roger e é ADM da Foda-se Estado. Felipe, se apresenta aí. Olá, pessoal. Felipe, eu queria que você comentasse um pouco, falasse um pouco sobre a sua história com o libertarianismo, por que você se tornou libertário, o que você era antes de se tornar libertário, conta um pouco da sua trajetória aí, sua de formação. Eu era anarquista nos tempos de colégio e tal. E eu tenho uma história anarquista na minha família. Meu bisavô era anarquista, foi fuzilado na Espanha durante a ditadura. Eu foi muito com o anarquismo. Simplesmente por estar algo que... Eu sempre vi o anarquismo como algo que não fosse tão dependente do Estado. E eu odiava os coletivos anarquistas porque era cheio de comunistas. Apesar de sempre me denominar como anarquista, eu nunca participei desses rolês, nunca participei de nada assim. Um belo dia eu já estava mais coxinha por causa da faculdade, eu fiz direito. E no curso de direito tem muito esquerdista, mas tem muito liberal também, principalmente na parte de direito empresarial. Eu comecei a estudar mais a parte de liberalismo, vi que tinha muita coisa que eu concordava e passei a ser aquele liberal que acha que o Estado é um mal necessário. Isso lá para 2010, 2011. Em 2013, eu comecei a... Na verdade, eu vi nos grupos de liberais do Facebook muitos libertários que entravam nesses grupos e iniciavam debates e eu achava aquilo fantástico. E aí eu comecei a adicionar essas pessoas, seguir o que elas falavam, aonde que elas estavam postando e tal. E aí eu conheci os grupos dos libertários. E aí peguei indicação de livro e tal. Mas eu só fui me dizer libertário mesmo lá para 2014, no final de 2014. Então já tem aí uns 5 anos de libertário aí, eu sou recente, eu tenho o quê? 2 anos no máximo que eu me declarei libertário, comecei a ler de verdade. Felipe é já mais experiente aí. Mais velho, não quer dizer muita coisa, mas eu sou mais velho. E quem foi assim? Você foi procurar, você falou começou nos grupos, mas quem foi a sua influência assim que falou assim, olha, segue por esse, entende dessa forma aqui, que nesse grupo aqui tem esse pessoal aqui que eles falam sobre esse tipo de coisa. Você teve alguém que te mostrou um caminho legal? Não, eu sempre fui muito tímido. Então, apesar de participar dos grupos, eu só lia o que as pessoas postavam. Eu não falava nada. Até porque eu olhava aquilo e falava, gente, essa galera tá muito à frente de tudo que eu vi na faculdade, de tudo que eu li. Então eu vou fechar minha boca e vou ler o que eles estão falando. E aí eu fui aprendendo aí, vendo os debates do Takaki, do Lacombe, do Cogos. Certo. O Felipe, sua voz tá meio que travando às vezes. É que eu tô gravando no computador e a saída tá bem ruim. Ah, tá, entendi. É, Eu perdi o cabo do celular, tava procurando. tá. Mas vamos continuar. Eu acho que dá pra seguir normal. E depois, e como é que foi? O seu processo de transição foi através dos grupos de Facebook. Mas quando você percebeu que, olha, o libertarianismo é a coisa certa a se seguir? Quando você falou, olha, isso aqui é a coisa certa, é a forma deontica de ser mesmo. 15, eu já me dizia libertário, mas ainda não era nenhum tipo de militante. Página de meme de brincadeira, acho que o pessoal mais das antigas lembrar era Godini Zancap, aquele Esse eu não. personagem do Chaves. Essa acho que é bem antiga, porque eu não conheço essa daí. Eu fiz meia dúzia de memes, só tinha uns 1.000 seguidores, era engraçado. Hum, Eu comecei a estudar mais a partir de criptomoedas. hum. E nessa mesma época eu via que os grupos, infelizmente, quando você tem uma massa de gente fazendo qualquer coisa, ela tende a ser subvertida, né? Pervertida, sei lá qual que é o termo correto. Via que os grupos, assim, tinha muito debate, às vezes os debates não levavam a nada, às vezes eram só briguinha de ego. E eu vi que as criptomoedas eram uma maneira de ação.
Então, nessa mesma época, eu já me dizia libertário, mas eu me desliguei de todos os grupos. Fiquei com os amigos que eu já tinha adicionado, o pessoal que eu já interagia, mas só isso. E passei a focar mais em criptos. E fiquei uns 2 anos nessa, de focar mais em cripto, não conversar muito sobre ética, não entrar muito nesse tipo de discussão. E aí, depois, no começo de 2017, eu voltei, aí eu voltei já mais com vontade de fazer alguma coisa. Poxa, você pode dar uma palhinha sobre cripto e o conceito da criptomoeda? É uma técnica agorista, né? Pode-se dizer assim. E eu ainda não trouxe ninguém para falar desse tema. Se quisesse discorrer qualquer ideia da criptomoeda, por que que os libertários gostam tanto desse negócio de cripto? Depois eu posso te indicar algumas pessoas que são muito mais recomendadas do que eu para falar disso. Uhum. Mas uma palhinha, como você pediu, se você pegar... Tem um livro do Hayek, que é A Desestatização do Dinheiro. Ele foi escrito antes mesmo do final do padrão ouro. E tem um livro do Rothbard, que é o que o Estado faz com o nosso dinheiro, que foi escrito um pouco depois do final do padrão ouro. Os livros são livros pequenos, de 60, 80. Depois que lê esses livros, você não consegue enxergar o dinheiro estatal da mesma forma. Principalmente sabendo depois que aconteceu o primeiro tratado de Bretton Woods, em 1930, e depois o fim do padrão ouro em 72. Hoje o dinheiro ele não tem mais lastro em nada. O que é lastro? Explica aí. Antes do fim do padrão ouro, o dinheiro era lastreado em ouro. Você podia ir no Banco Central, em tese, tá? Porque Não era bem assim não que há muitos acontecia. relatos. Não há muitos relatos de que isso acontecia, mas em tese, você tinha R$1 em ouro. Você ia lá e trocava por ouro. $1 em ouro. Você podia fazer essa troca. Existia esse lastro. Então, o dinheiro papel era uma representação daquela quantidade em ouro. Isso, assim, é uma coisa que é pura teoria, porque até durante a monarquia, Idade Média, você sabe que misturavam cobre com ouro para expandir a base monetária do mesmo jeito. Eu sempre... Estados. Mas em tese, né? Em tese você tinha essa liberdade de olhar para a moeda e falar, olha, isso aqui não é um papel pintado, isso aqui é uma representação de ouro. Uhum. A partir de 72, o que os governos começaram a fazer? Começando com os Estados Unidos. O lastro passou a ser dívida pública. Quando você pega uma moeda hoje, ela não tem um lastro em algo material. O lastro é a própria dívida que foi gerada para ela ser criada. Isso E por isso... acelerou a expansão da base monetária e a inflação assim de forma nunca vista antes. Criou uma bolha gigantesca. É que isso faz com que o valor da moeda em si ele acabe sendo desvalorizado, né? Não é nem isso. Isso já seria ruim por si só. Mas os governos eles escolhem por onde que eles vão injetar esse dinheiro na economia. Eles escolheram os bancos, que é o chamado quantitativismo. Então, quando esse dinheiro entra na economia, ele não entra assim com o preço defasado, o valor defasado. Ele passa a ter o valor defasado quando ele circula. É o chamado imposto inflacionário. Então, assim, a gente acaba pagando a conta de todo jeito, e isso é um puto esquema de pirâmide de transferência de renda da população para essa elite, que são os bancos, os políticos, os governantes, pessoas que se colocam num lugar que elas não deveriam estar. Uhum. E aí, a parte de cripto, se você for pegar, a cripto ela não tem como ser fraudada, assim, falando assim, das principais, Bitcoin, Ethereum. A moeda em si não tem como ser fraudada. O que você pode fraudar é uma exchange ou outra, que é a corretora, uma carteira ou outra pode ter algum bug. Isso pode acontecer, mas a moeda em si não. Uhum. Não pode ser falsificada. Então, ela retorna um pouco aquele não exatamente o padrão ouro, mas ela tem um lastro nela mesma, que é o que a gente chama de confidence money, que é o dinheiro da confiança. O lastro dela é o mercado que ela já possui.
É claro, se todo mundo resolver desistir das criptos, quem tiver vai perder todo o dinheiro. Se ferrar. Só que é muito difícil isso acontecer quando você tem 200 países no mundo e cada hora um está em crise. E essas crises, muitas pessoas fogem para as criptos. Isso já aconteceu na Grécia, Turquia, já aconteceu na Índia, A está Venezuela acontecendo na tem. Venezuela. É. A Venezuela tem mais gente usando cripto hoje do que o Brasil. Interessante. E mesmo com essa queda que teve em 2018, todo mundo que comprou criptos em 2017 perdeu menos com essa queda do que se tivesse mantido no Bolívar, que é a moeda deles. Uhum. É uma estratégia para você boicotar o Estado. Você tira o controle do seu dinheiro do Estado. E por que É muito compatível, Continue. compatível com o agorismo. O agorismo é isso, é o boicote ao Estado. São algumas práticas que você pode seguir para boicotar o Estado. E por que a cripto, por que o Estado não consegue, por exemplo, colocar imposto sobre cripto, regular uma criptomoeda? Consegue porque ele não tem acesso, né? Na verdade, assim, tem criptomoedas que o Estado pode regular, tá? Não são todas Alguns. que ele não pode. O principal exemplo é o Bitcoin, que é uma criptomoeda totalmente descentralizada. Quando você tem, sei lá, meio Bitcoin, você tem esse dinheiro aonde? Na tua carteira, né? Você cria uma carteira virtual e Sua carteira, ela é um acesso a um endereço na blockchain, isso. que é a sua carteira dentro da blockchain. Aonde que essa carteira está localizada? Aonde que eles podem, por exemplo, o Estado pode mandar um oficial de justiça com uma cartinha e esse oficial de justiça vai lá e penhora suas criptomoedas. Eles não conseguem fazer isso, não tem como fazer isso. A não ser que eles te obriguem em alguma coisa assim. Fala onde tá a sua criptomoeda agora! Sim, não tem, nem que você declare a sua carteira, eles conseguem fazer, eles conseguem monitorar. A hora que você tirar da sua carteira e colocar numa exchange, eles conseguem, Vê, isso eles conseguem. eles conseguem penhorar e tudo mais. Mas enquanto estiver na carteira, não tem como. Porque não tem um servidor que você fala, o servidor do Bitcoin está na rua tal da Inglaterra. Não. Ele está pulverizado na rede, replicando informações em mais de 200 computadores ao mesmo tempo. Tá? É muito difícil você dizer aonde está. Na verdade, não é muito difícil, é impossível, porque está pulverizado. O servidor não tem um lugar só. E com isso eles não conseguem controlar essa E aí com essa isso sua você riqueza. consegue fazer transações bancárias, né? Consegue fazer comércio e tal sem que tenha sem que tenha uma intervenção estatal, né? Através só do valor entre você e a pessoa que está fazendo comércio, no caso. Tem outras criptomoedas que são descentralizadas também. Eu tenho muito e eu aposto muito alto na Nano. A Nano Ela tem também uma é bem conhecida até aqui no Brasil, né? entrei bem quando ela começou a ser conhecida, então consegui uma valorização boa na época. Mas, independente da valorização, ela tem características interessantes, ela complementa o Bitcoin em uma série de coisas. Então, eu acho que esse mercado de criptomoedas é um mercado muito sério, muito promissor. E em breve vai ser até popular, sabe? Eu costumo falar que nos anos 80 as pessoas entravam no bar e se você não tivesse o dinheiro na carteira, você estava ferrado. Porque nunca que você ia pagar uma cerveja e uma bisteca lá, um cartão de crédito ou no cartão. Hoje é normal. Então é tudo uma questão de costume. Uhum. Que mais?
Agora, na sua visão do entendimento do movimento, como é que você acha que tá sendo a trajetória dessa ideia? Você acha que a gente já evoluiu bastante no meio libertário? A gente já conseguiu, o movimento está se expandindo? Ou ainda continua só naquele nicho específico de pessoas, bem voltado ali para uma galera muito específica? Ou já estamos expandindo a coisa? Vejo que expandiu bastante, mas eu noto que falta uma linguagem mais simples para o movimento alcançar as camadas mais simples da sociedade. Cara, é aquilo, você não espera que o borracheiro derive a ética, você não espera que ele leia Hope, que ele leia Kant, que ele leia Hume. Cara, se ele usar criptomoedas, sonegar e não defender a agressão, tá bom. O que a gente precisa então é bolar meio que uma estratégia para transformar de mais fácil entendimento e mais fácil acesso as características de por que o Estado é tão ruim e ele prejudica as pessoas, no seu caso, né? Creio que sim. Em 2017, quando eu iniciei a minha ideia de me movimentar um pouco mais, eu passei a movimentar mais a minha página de memes e ia conversar com mais pessoas e tal, e participar um pouco mais do rolê. Não ficar só olhando, né? E nessa mesma época, um pouquinho depois, acho que já era 2018, no comecinho, eu entrei para a equipe da SAL, Sociedade Alternativa Libertária. Porque eu via que assim, eles têm memes muito bons e um alcance muito bom. E o meme, apesar de ser uma linguagem fácil da internet, que você pode falar besteira à vontade, também pode ser uma forma de você pegar um conteúdo extremamente complexo e traduzir para uma piada simples que qualquer um vai entender. É, Pode despertar eu curiosidade em comentei alguém. isso com já várias pessoas aqui que vem entrevistar e um dos pontos que eles mais apontam é, mano, você consegue chamar pessoal para o movimento só pelo meme. Com o meme a pessoa fica curiosa para ver o entendimento daquela forma sarcástica e irônica. Aí ela acaba procurando um conteúdo daquele. Aí ela chega no meio libertário e aí já era. Aí não tem como é que eu vou voltar. E a gente sempre procura ter uma equipe nessas páginas que consegue esclarecer as dúvidas nos comentários. E não é esclarecer no sentido de um time de guru, não é? Ninguém é mais importante que ninguém, ninguém é mais inteligente que ninguém. Uhum. Às vezes, simplesmente indicar um livro. O pessoal está com dúvida lá, o que eu sempre faço, eu tenho uns grupos do WhatsApp também com o pessoal, sempre que alguém está com muita dúvida, eu dou o que eu entendi e falo, olha, cara, aqui está o livro que eu entendi isso aí. Quando eu consigo lembrar qual livro que é. Lê, estuda, e se você entender diferente disso, me traz a sua versão, de repente eu revejo o que eu entendi. Acho que se a ânsia que as pessoas têm por um líder, um guru, Felipe, alô? é que tinha travado sua voz. As chances de aí travou. A ânsia que o pessoal tem, as pessoas são muito inseguras, tá? A gente é doutrinado para ser inseguro, a gente é doutrinado para precisar de alguém traduzindo tudo que a gente vai fazer. Não é diferente no movimento libertário, é assim com toda a nossa sociedade. Às vezes, você vê pessoas incrivelmente inteligentes que não têm confiança no próprio potencial acaba acaba seguindo líderes, seguindo gurus para ficar repetindo como uma seita. Legal, isso faz mal pro movimento. Uhum. E aí você acha que isso é incorreto? Já entrando aqui na pauta que eu queria tocar com você, que é quais que são os problemas que você acha que existe dentro do meio libertário? Qual é assim, os conflitos internos que acontecem? Você acha que quais são os conflitos que mais assim são dificultosos para a evolução do movimento?
Problemas é aquilo que eu falei a linguagem, a forma de expressão. A gente ainda usa uma forma muito acadêmica, uma linguagem muito rebuscada, e isso acaba afastando o pessoal mais simples. E todo tipo de anarquismo, não só o anarcocapitalismo, é, é do povo para cima. Eu não estou nem falando de coletivismo, mas eles têm que entender. Eles são prejudicados, eles são roubados. A gente tem que deixar isso claro. Não, sintético a priori, não sei o que, analítico, pra lá. Isso é importante pra caramba, legal, mas o borracheiro não vai entender isso. E se você começar a falar assim com ele, ele não vai sonegar e não vai usar criptomoedas e não vai te ajudar a sonegar. E aí você vai ter que ter uma conta bancária para trocar o pneu, aí você vai ter que ter uma conta bancária para ir no mercado. E acaba que isso tudo só favorece o Estado. Já os conflitos, eu acho que assim, tem muito ego envolvido. O cristianismo, desde que eu conheço, sempre foi um grupinho de nerd. Agora é que tá entrando um pessoal um pouco mais popstar aí, tá cheio de menina, antes não tinha mulher no grupo. É isso, tá com problema? Hoje é Dia Internacional das minas, pô. Tá com problema com as Não, eu minas? acho legal pra caramba. Aí, tô Tem brincando. mulheres fortes sensacionais, tem mulheres. A Larissa é um caso que tá há muito tempo nos. A Larissa, a Camila, estão há muito tempo aí. É um negócio, mas se você for pegar estatisticamente, antigamente não tinha ninguém Uhum. além Não, dela. sim, tá crescendo agora. Antes Agora você que você olhava vê assim pra um interesse. lado pro outro e falava, mano, não tem uma mina no movimento libertário. Isso aqui não vai dar certo, não. Agora já tem bastante gente até. As brincadeiras dos grupos são brincadeiras masculinas, de ficar zoando. Eu nem acho tão legal as com trap, essas coisas assim, mas é coisa de É moleque, zoeira. é zoeira. E as meninas não gostam dessas coisas, né? Então, percebe que não é um ambiente que foi criado com muitas mulheres quando você vê isso. Mas é isso, era um grupo de nerds. Agora tem algumas pessoas que não são nerds, ou pelo menos não participavam desses grupos de nerds exclusos que tinha antes. Entrando, eu acho isso legal pra caramba. Mas o ego é uma armadilha do caralho e o pessoal muitas vezes cai nessa armadilha do ego e começa a se achar besta, começa a querer ser muito acadêmico. Eu acho que a gente tem que focar no conteúdo. Uma coisa que eu faço, eu ajudo todo mundo que vem falar comigo que quer fazer, tradução de conteúdo do Mises Institute, ou então das páginas privadas mesmo do Lil Rockwell, do Stephen Kinsella. Cara, traduzir o conteúdo é a melhor forma que você tem de produzir um conteúdo novo para o cenário brasileiro sem você ter que criar esse conteúdo. Criar do zero é muito complicado mesmo. Do zero, a chance de você errar em algum detalhe é enorme e é natural. Qualquer gênio que resolver criar uma coisa do zero vai errar em alguma coisa. Isso Admiro muito o trabalho dos tradutores. Os tradutores, se não fosse por eles, acho que o movimento libertário brasileiro ia ser bem pouco. Tinha o quê? São poucos os livros que você tem sobre. pegar Agora tem que bastante, os né? Kioka, né? Isso. Os Se eu pegar irmãos que os Kyoto. Kioka traduziram boa parte do conteúdo principal aí que todo mundo vai atrás, se não fosse por eles, basicamente não teria movimento libertário no A Brasil. gente já tá lascado. E em relação. Você deu uma pequena explanada aí que você falou que era a, a parte externa a visão externa do movimento que você falou, que é o lado que a gente tem que facilitar mais a linguagem. Mas você não acha que também o lado de fora nos vê muito como
vamos dizer assim, não arrogante, acho que arrogante não é a palavra certa, mas a gente sempre fica o tempo todo querendo falar de ética, esse tipo de coisa, e você, qual você acha que é a forma mais simples da gente explicar isso para o pessoal que está do lado de fora, entender de uma forma simples mesmo? O pessoal de fora enxerga arrogância no movimento, enxerga essas brincadeiras bestas. E quando a gente posta algum conteúdo de muita qualidade, eles não vão ler porque eles não são acadêmicos. Então, isso é um grande problema do movimento. Eu enxergo do problema. Mas assim, uma estratégia que eu uso, não sei se dá certo com todo mundo, mas comigo dá muito certo, é que assim, eu não enxergo ninguém como inimigo. Eu sento com o esquerdista para conversar, ele quer meter o pau no Bolsonaro. Beleza. Aí no meio da conversa eu vou falando, eu também acho que o Bolsonaro é um babaca. Mas você não acha que era melhor se não tivesse esse poder todo na mão de uma pessoa só? Porque não é sempre que você vai dar sorte de ser o Lula o seu presidente, né? E nessa conversa você acaba ganhando a simpatia das pessoas para o libertarianismo. Eu sempre termino esse tipo de conversa indicando um artigo ou um livro, e muita gente me dá feedback depois, assim, não concordo com tudo, mas achei muito interessante, tendo estudar mais tal. Certo? Palavras do Orreda. E Ojeda, Orreda, Adejo, como quiser. Adejo? Da onde vem isso? Meu sobrenome é ao contrário. Ah, nossa, Uma época que a gente fica até tava, mais fácil assim, ó. Fica até mais fácil assim. fazendo tudo no anonimato, nas páginas, porque medo de Aham. processo. Se conversar, tem um pessoal das antigas que tomou o processo e tal, e Polícia. dependendo do que você vai falar, é complicado mesmo. Aham. Aí eu usava esse nickname. Aí você criou o Adejo pra. Você criou ou você acabou adotando esse tipo de coisa? Na época eu acabei adotando, depois eu tive outros fakes pra falar umas coisas mais Você, pesadas. você já teve alguns Facebook seus banidos? Você tá no quê? No terceiro? Que seu Facebook já é o terceiro, sua terceira conta, né? Que você tá usando, né? Eu tenho 3 contas ANCAP e uma conta certinho, porque Tem que ter eu família. consegui. Minha família tá nos ANCAPs, a família da minha esposa tá nos ANCAPs. Eles sabem que eu não tenho jeito, eles até falam. O pessoal me bloqueia, tô nem aí. É que, assim, eu sou advogado. Aham. Você Eu tem, tenho você um tem, você escritório, tem carteirinha da OAB. Ai, gado tenho um demais. escritório, gado demais, né? Pois é. E em 2018, eu pressionei a OAB da minha cidade a criar uma comissão para falar de criptomoedas. Hum, Eles vão colocar na comissão de tecnologia, só que a comissão de tecnologia ela segue as diretrizes legais do país. Então é para estudar a lei sobre tecnologia. E eu falei, não, criptomoedas não tem nada a ver com isso. Criptomoedas é filosofia. E depois de muita luta eu consegui criar essa comissão. legal, que Só que interessante. aí quando eles linkaram o meu. Eles me colocaram como presidente da comissão. Quando eles linkaram o meu perfil lá, você entrava no meu perfil, tava lá, imposto é roubo, Estado é uma gangue, tem que sonegar mesmo. Um advogado falando Sim. isso. O presidente da OAB me chamou no dia. Eu até fui de bermuda lá, ele ficou puto. Porque eu tava em casa mesmo. Aí eu falei, cara, eu não vou mudar isso. Vocês querem falar de criptomoeda? Isso aí é a parte mais importante para falar de criptomoedas. Você quer falar de ativo que valoriza e desvaloriza de acordo com a sorte, vai investir em ações. Criptomoedas é filosofia, é uma coisa séria. Aí ele falou, eu entendo. Mas cria um perfil mais bonitinho, uma coisa mais arrumadinha assim, só pra gente divulgar sem problema, porque o OAB Nacional pode implicar tal. E eu achei que valia a pena fazer isso. Porque, querendo ou não, nenhuma matéria que eles forem falar sobre criptomoedas não vai passar por mim. Se passar qualquer sossagem na minha mesa, eu vou tirar. Então eu já fui chamado para dar entrevista aqui na TV da cidade. E, foi muito engraçado, porque eu falei, dinheiro é um papel pintado. Isso aí, o Estado
praticamente não tem escassez pro Estado. Ele imprime quando ele quer. A escassez é pra gente que paga a conta. O pessoal ficou meio louco, mas foi legal. Você falou isso na TV. É. Advogado da OAB make Brasil great again. Certo. Que mais que eu ia entrar? Agora na pauta sobre quais são os projetos que você está desenvolvendo atualmente, as ideias para o futuro, assim. Tô vendo que você já tem alguns projetos aí, você tá ajudando lá o... esqueci o nome do outro garoto que eu ia... Do Piratas do Roger. Como é o nome dele? Meu Deus. Ai, Felipe, me ajuda aí, meu. Dominique? Isso, Dominique. Eu ia chamar o Dominique para falar sobre a página de traduções e tal. Quais são os projetos aí que você está envolvido, trabalhando bastante aí? No Piratas do Roger, eu, o Dominique e o Felipe, que é outro libertário também, a gente criou essa iniciativa justamente para reunir um grupo de pessoas sérias querendo traduzir, ter uma linha editorial de escolher obras ANCAPs, principalmente porque assim a gente vê que o Mises Brasil um caminho totalmente liberal. Eles não produzem mais conteúdo ANCAP como era antes de toda a confusão. Não, acaba que esse conteúdo fica disperso, pouquíssima coisa é trazida. Tem o Bunker Libertário, que traduz um conteúdo ótimo também, libertário, são libertários de verdade ali. Mas a gente falou, vamos fazer alguma coisa, né? Então a gente vem traduzindo aí um livro por mês, um livro a cada 2 meses, depende da disponibilidade do pessoal também, como é todo mundo tudo é voluntário, ninguém recebe nada com isso, a gente vê também que a equipe de tradutores tem suas vidas para cuidar. Mas é um projeto legal, um projeto muito bom. Um projeto que eu tenho, que eu me orgulho muito, vários sócios envolvidos nesse, é a H3. Além da página de memes, muita gente conhece só a parte dos memes também. Uma equipe formidável ali de criptomoedas que fazer mais análises técnicas, eu já conversei com eles sobre isso. Sobre ouro, prata, platina, não apenas criptomoedas. Eu acho que é um conteúdo que a gente tem que postar mais. E nessa página a gente tem uma rede social que a gente está desenvolvendo. Fizemos alguns testes, funciona, só que tem que caprichar muito para ficar boa, né? A gente tem também projeto de canal no YouTube, mas aí eu não vou participar dos vídeos porque eu sou feio. Eu também sou e tô aí fazendo hangout aí, mas o esquema é você chamar chama umas mulheres bonitas, que aí vem bastante gente pra dar audiência. A gente já tem algumas pessoas escolhidas aí para fazer a parte do canal, mas não é porque eu sou feio, não. Eu escolhi não participar, porque, querendo ou não, eu tenho as minhas briguinhas dentro do movimento. Eu não acho muito relevante de falar também, e coisa que eu acho que não agregaria nada ao canal. Uhum. E colocar a minha cara ali, querendo ou não, essas briguinhas vão começar a pipocar ali nos comentários e tal. Não é interessante. O interessante é ter um canal moderno, trazer um pessoal novo, ajudar uma galera mais jovem aí também a aparecer. Eu também não gosto de briga, não. Esse pessoal do movimento libertário devia brigar menos entre si e começar a brigar mais com sócio. Pois é. Certo, Felipe? Você quer fazer um merchan aí? Já falou sobre a H3, a página do... Eu vou deixar tudo na descrição aí para o pessoal dar uma olhada. Se o pessoal quiser te procurar nas redes sociais, quiser falar com você, te procura onde? Me adicionar no Facebook mesmo, eu adiciono o pessoal tranquilamente. Eu esqueci de falar que eu também estou dando uma força para Camila Vargas ali no grupo Libertarianismo. Tem
ajudar ela a filtrar um pouco o conteúdo ali, dentro dos limites ali que o proprietário do grupo permitiu, tentar fazer o conteúdo bom aparecer mais e o conteúdo churume se esconder o mais rápido possível ou ser apagado. De certa forma, é isso aí. Felipe, muito obrigado pela a sua participação. Fico muito feliz aqui de você estar falado aqui com a gente, dado sua entrevista. Quem quiser dar uma procurada nas redes sociais, conversa com o Felipe, ele sabe bastante sobre criptomoedas. Depois eu vou criar aquela indicação sua para falar melhor sobre explicar para o pessoal o que é blockchain. O pessoal não sabe, meu canal tá focado para um pessoal mais leigo que não entende quase nada do assunto e, e quer entender um pouco sobre cada ponto. E eu vou querer depois aquela indicação da pessoa que manja aí. Quem que é? Vamos ver se eu conheço. Falei quem que seria a sugestão. Eu conheço 3 pessoas muito recomendadas para esse tipo de entrevista. O primeiro que eu indico é o Avelino. Avelino, não sei. Ele é do Facebook, do Twitter, da onde? É o dono do canal Todo Dia, um aviso sobre a crise financeira que está por vir, uma coisa assim. Tá, eu sei quem é. O canal dele é muito bom, ele manja demais. Uhum. Aí eu tenho o Vitor Uehara, que é meu parceiro ali na H3, é um dos meus sócios. Pô, o cara é. Paza, o Diogo Paza, também é meu parceiro ali na H3. Muito mais do que eu. Certo. Depois eu me passo o contato desses caras aí, que eu vou ver se eu consigo convencer eles para eles virem explicar um pouco sobre Bitcoin, criptomoeda, esse tipo de coisa. Sua explicação foi ótima, já deu uma bela introdução. Muito obrigado, Felipe, aí, pela sua participação. Fico imensamente grato. Então é isso aí. Eu queria mandar um abraço aí pro pessoal, pode? Pode sim, claro que pode. Mandar aí, primeiramente, um beijo pra minha esposa. Passo aí pro Snella, pra Camila Vargas, pro Errara, pro Paza, pra Bruna, pra Isadora, pro Massal, pra Daya, pro Ney, pra Nicole, pra pessoal dar uma força ali na H3, pro Sierra, que é o nosso programador que tá ajudando a gente aí com esse desafio de mandar um abraço aí pro Atá da Foda-se o Estado, um parceirão aí que eu tenho. Aí, vamos focar em conteúdo e menos briguinha. Certo. Muito obrigado, Felipe. Fico agradecido. Valeu aí.